Primeiramente, eu queria saudar todas as pessoas que me acompanham pelas redes sociais com, primeiramente, um bom dia. Você me permite entrar na sua casa? Você me permite trazer fontes e conhecimentos? Obrigado por essa recepção. Bom, eu sou o professor Rafael Nascimento, 25 de 8 de 2026, a 11 horas e 35 minutos. Pois bem, eu vou falar a respeito de um assunto que está sendo muito debatido nos círculos acadêmicos, né? Todo mundo sabe, né? E quem não sabe vai ficar sabendo agora, que eu sou um agnóstico ateu. Eu não tenho crença, né? E me declarei há muitos anos atrás. Já fui do movimento gospel, inclusive pastor auxiliar, mas eu, com o passar do tempo, me tornei ateu e faz mais de anos que me defino assim. E estou satisfeito com isso. Todavia, eu não sou um militante, né? Eu não faço parte do ateísmo militante. Eu não considero isso benéfico, entende? Mas muitas pessoas aí militam em prol do ateísmo, em prol do esquerdismo, em prol da direita e assim sucessivamente. E eu não faço esse tipo de coisa, certo? Ao contrário, eu sou totalmente avesso e contra isso. Até porque a crença ou a descrença é algo inerente ao próprio ser humano. Isso é uma escolha pessoal de cada pessoa, certo? Eu optei por essa linha da racionalidade, da sapiência e assim sucessivamente. Mas eu não tenho nada contra quem crê. Tenho contra o fanatismo da pessoa especificamente, que divide-se de outras pessoas por conta de questão religiosa. E esse tipo de prática acontece constantemente, né? Eu falo constantemente nas relações interpessoais, principalmente entre os evangélicos, né? E os evangélicos têm essa dificuldade de, inclusive, se relacionar amorosamente com pessoas que não são crentes, e essa dificuldade é gigantesca. Eles inventam um monte de desculpa, etc. Eu já fui do meio, conheço a mentalidade de todos eles. Então, é muito difícil. Mas vamos voltar, de fato, ao assunto principal. Bom, eu sou professor, né? Todo mundo sabe, de formação. E eu, de fato, tenho vários artigos publicados dentro da perspectiva, inclusive da arqueologia bíblica, né? E a qual eu sou especialista. E muitos vídeos surgem aí nas redes sociais falando a respeito da crucificação de Jesus, da crucificação de Jesus. Só que essas pessoas, quando falam da crucificação de Jesus, elas falam como se fosse uma verdade absoluta, tanto de forma positiva como de forma negativa. É isso que eu fico assustado. Por quê? Porque eu também sou da área de arqueologia, né? Inclusive eu sou especialista em arqueologia, né? Tenho 2 prêmios internacionais em arqueologia e 5 prêmios internacionais em teologia e filologia, em exegese e hermenêutica. Então, tenho uma bagagem de 21 anos de estudo dentro dessa perspectiva, e nem eu falo algo de forma absoluta, taxativa, porque a arqueologia, certo, que é uma ciência, sempre a gente vai descobrindo novas informações. Só que a postura e a maneira que eu vejo alguns indivíduos especificamente que não são profissionais da área se colocando como especialistas, dizendo que é assim assado nas redes sociais, isso me assusta. Por quê? Nem no ciclo acadêmico que eu faço parte, e eu lido com isso há muitos anos, mais de 20 anos, conheci todo tipo de pessoas que estudam sobre o Jesus histórico, sobre a Bíblia, sobre a questão da história, a parte filológica, paleográfica, etc. Pessoas que têm diversos níveis e diversos gabaritos. Eu consegui 5 prêmios internacionais em teologia, né, como eu falei. Mas tem pessoas que eu conheci que tinha 10, 15, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da França, da Holanda, da Inglaterra, que estudam inclusive sobre esse tipo de assunto. E aqui, quando eu me deparo no Brasil, eu vejo as pessoas falando de forma categórica sobre isso e aquilo, né? Tipo, não, é assim e é verdade absoluta e acabou-se. Então, ao meu ver, da mesma forma que é prejudicial o fanatismo religioso, é prejudicial
as pessoas que também é do ateísmo militante, certo? Porque o objetivo deles não é trazer o esclarecimento, é a desconstrução, né? Principalmente esses ateus novos aí, atuais. É a desconstrução, eles não têm profundidade, ao meu ver, sobre o assunto, falam muita coisa, não existe um teor técnico nas argumentações que apresentam, infelizmente eu tenho que falar isso. E uma pessoa que tem um certo conhecimento mais profundo sobre o assunto refuta a maioria desses ateus militantes que falam sobre esses assuntos aí. Mas, infelizmente, pelo outro lado também eu vejo erros religiosos que são acadêmicos e que falam, mas não provam nada. É apenas por teor da fé e basicamente pelo fanatismo religioso. E aí mistura com questões morais, mistura com questões que, ao meu ver, não deveriam ser colocadas e se colocam como detentores da verdade absoluta. É incrível isso. Então eu vejo os debates, inclusive nas redes sociais, isso não são debates, são disputa de egos. E por quê? Porque de fato é uma gritaria gigantesca. Quando um está raciocinando, está desenvolvendo seu raciocínio, o outro atrapalha. Né? Eu vejo indivíduos aí nas redes sociais fazendo um monte de conteúdo a esse respeito, que eles mesmos não se respeitam, é uma gritaria do caramba, ofensas. Então, assim, são essas pessoas que vocês colocam como acadêmicos e especialistas da área. Eu não vejo nada disso, mas as pessoas parecem que mudaram de fato o teor da situação. E olha que eu tenho um tempo hábil, né? Eu tenho 21 anos de estrada sobre esse tipo de assunto. E eu vejo muitas pessoas que se colocam como acadêmicos e professores que não têm característica de ser professor de forma alguma. Porque é uma gritaria, é ofensas pessoais, é uma disputa de ego, é um que não deixa o outro falar. É esse tipo de situação que acontece na internet. E tem outros que, sem ter formação na área específica, que se colocam como especialistas e detentores, inclusive, do conhecimento mais profundo sobre o assunto. Então é muito complicado isso, entende? E eu não sei qual é o critério que se utiliza, né, para definir o que é coerente e agradável do que é fanatismo. Esse fanatismo muito baseado basicamente no próprio ego. É complicado eu falar esse tipo de assunto, né? Porque apesar de eu não ter crença, eu sou um cara que respeita a religião. Minha mãe, inclusive, é uma pessoa extremamente religiosa. A família da minha mãe, tudinho, são evangélicos. Eu, como professor, já ensinei a padres e já ensinei a pastores, certo? Em universidade, cadeiras de filologia, filosofia da religião, ciência da religião. Eu já ensinei em universidade teologia sistemática e exegese hermenêutica. Então, assim, eu estou falando algo que eu convivi no meu dia a dia. E o que eu vejo, de fato, é muito fanatismo. É muitas pessoas aproveitadoras querendo se aproveitar, basicamente, do direito de, muitas vezes, ter um público fanático ali para ouvir. Então, assim, eu não vejo coerência nenhuma, certo? Mas vamos lá, veja. Eu tenho um livro escrito dentro da área de teologia, alguns, inclusive na área de exegese hermenêutica. Tem uma obra que é a tradução da Bíblia Hebraica, estudo de Gartência, para o português e para o espanhol de forma interlinear, certo? E aqui o que eu vou falar a respeito para todos vocês é sobre a questão da crucificação de Jesus. Eu vejo muito ateus militantes aí das redes sociais dizendo taxativamente que a crucificação é uma farsa, é um mito. E aí apresenta alguns argumentos, certo, que são historicamente sem coerência nenhuma. Veja, eu não estou dizendo aqui que não existe incoerência em particularmente dizer que a crucificação é um mito. Eu não estou dizendo que a crucificação não pode ser um mito, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que os argumentos que são apresentados por esses indivíduos para dizer que a crucificação não é verdadeira e sim um mito, é farsa. É muita farsa, é muita falta de conhecimento, mas muita mesmo. Os argumentos que são apresentados são muito fracos.
Mas aí existe uma bolha de pessoas que compartilham, inclusive, desse mesmo pensamento, porque são militantes. E aí coloca um monte de likes e likes e likes e likes. É bem complicado isso, tá entendendo? A internet é uma ferramenta muito manipuladora. Mas eu ainda coloco alguns conteúdos nas redes sociais, porque tem pessoas que sabem diferenciar aqui o profissional sério daquele fanático, daquele militante. Então é bem complicado isso, certo? Muito complicado. Veja, então os ateus, eles apresentaram na realidade vários argumentos, certo? E eu coloco ateus em terceira pessoa porque, particularmente, pessoal, eu não sou ateu militante, apesar de ser também um ateu. E eu trato isso de uma forma séria, de uma forma polida, a questão da historicidade do próprio Jesus, certo? E também estou aberto a questionamentos. Eu não venho trazer verdade absoluta, eu venho trazer argumentos, né? Então, assim, eu não estou dizendo que a crucificação seja uma verdade absoluta, não pode ser um mito. Eu estou dizendo que os argumentos que foram apresentados foram extremamente fracos, frágeis, certo? É isso que eu estou questionando. Então, por exemplo, se falou referente que a crucificação era impossível de acontecer por conta de alguns argumentos. Quem falou isso, inclusive, foi o Antônio Miranda, que eu já conheço de longas datas, que não é especialista de nada. É um autodidata, simplesmente que começou a fazer vídeo na internet, se juntou com o professor Fábio Sabino e aí começou a reproduzir, de fato, as mesmas coisas que ele termina falando. Só que não é bem assim os argumentos que são apresentados, certo? Ele colocou alguns argumentos no vídeo dele, o Antônio Miranda, e aí, assim, os argumentos que ele colocou é muito frágeis. Por exemplo, existe dentro da arqueologia, e eu digo isso porque eu já fiz relatório para revistas de arqueologia bíblica, evidência ossuária de Grieve Mivata, ou Mivatar, Mivitar, ou Mivitar, depende de como está escrito, de Mivitar, é melhor Mivitar, certo? Que seria o quê? Que foi descoberto em 1968. O que seria, de fato, esse achado aqui, né? O achado arqueológico do ossuário de Yehonan, certo? Ben Hagdol, em Jerusalém, quando os arqueólogos tiveram a oportunidade de descobrir essa prova arqueológica em Jerusalém, esse dado arqueológico ele forneceu prova física conclusiva, de fato, de que vítimas de crucificação no século I, eles poderiam receber sepultamento formal em tumbas familiares. Isso é um ponto a ser colocado. A questão, por exemplo, do prego, o prego de ferro curvo, ele mantinha restos dos ossos do calcanhar presos a um pedaço de madeira de oliveira, demonstrando que a família pôde recuperar o corpo após a execução. Isso é um dado arqueológico gigantesco para mostrar que isso não era impossível. Então, o relato bíblico é conclusivo, absolutamente verdade? Não. Por quê? Porque foi encontrado ossuários de Yehonan, certo? Ben Hagkol, certo? Em Jerusalém, que traz uma prova física conclusiva de que vítimas, certo, de crucificação no século I recebiam sepultamento formal em tumbas familiares. Isso é um ponto a ser considerado, certo? Que, enfim, o vídeo daquelas pessoas que querem fazer a desconstrução bíblica, eles não trazem em consideração, podemos dizer assim, certo? Infelizmente, a questão que foi dito também sobre a legalidade da lei romana. A lei romana existia algumas flexibilidades, só para que vocês entendam. Essas flexibilidades da lei romana, né, que a gente chama de digesta Lusitaniano, que foi dita inclusive por Filo de Alexandria, certo? Então, flexibilidade, ou seja, o direito romano, ele previa, certo? Porque foi apresentado no vídeo do Antônio Miranda sobre algumas questões incongruentes sobre a legalidade romana. Só que o direito romano,
ele previa formalmente o que? A entrega dos corpos de executados a quem solicitasse para o sepultamento. A gente vê isso no Anal de Gesta 48.24.1. Isso é apresentado no próprio Anal. E em Franco 83 a 84. Então, o próprio filósofo judeu, Filo de Alexandria, certo? Filo de Alexandria, ele relata explicitamente que em datas que antecediam as festividades judaicas importantes, governadores romanos, isso aqui deve ser levado em conta, governadores romanos, eles ordenavam a retirada e o dito sepultamento de crucificados para respeitar as leis de pureza ritual da judia. E isso é confirmado aonde? No livro de Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, que confirma esse argumento que eu trago dentro de uma perspectiva técnica que é confirmado no livro de Deuteronômio, certo? Outra situação importante que eu quero considerar aqui, referente do que foi dito no vídeo de Antônio Miranda, e também de Fábio Sabino sobre essa questão de contradições e nas próprias lives que esses dois eles fizeram, é referente à atuação de José Arimateia. Eu venho apresentar aqui a figura de um membro influente, que é no caso José Arimateia, do Sinédrio, solicitando o corpo a Pilatos. Ele tem um sentido histórico, tem uma coerência, faz sentido histórico e jurídico dentro das prerrogativas romanas. Uma vez que sepultar os mortos antes do pôr do sol era o quê? Uma exigência religiosa judaica, imperativa na véspera da Páscoa, que a gente chama de Pessá, certo? Então, existia isso aqui de fato, ou seja, a atuação de José de Arimateia, ele traz um respaldo sobre o relato bíblico. Eu estou dizendo que de fato o relato bíblico é verdadeiro? Não, mas existe sim pormenores que traz a ratificação do relato bíblico, sim, certo? Também foi falado por Antônio Miranda a respeito aí da crucificação, referente à tipificação do crime de Jesus. Foi falado por Fábio Sabino, foi falado por Antônio Miranda e falado por um monte de indivíduos aí que faz conteúdo nas redes sociais. Apesar de eu considerar de fato que haja uma incongruência do que é narrado na Bíblia com as questões que a gente evidencia dentro da arqueologia, o que eu venho dizer aqui é uma coisa totalmente diferente do que eles vêm apresentando, do Fábio Sabino, referente ao Antônio Miranda. Fábio Sabino, ele se coloca como professor especialista. O Antônio Miranda não faz parte da área como especialista nem nada, é um autodidata. Então, assim, são dois indivíduos que o primeiro tem uma história extremamente duvidosa dentro do campo acadêmico, que é o Fábio Sabino, e o segundo é um autodidata. Então, assim, se colocam como especialista. Agora, se coloca especialista para pessoas que são leigos. Porque pessoas que são da área, de fato, da área, seja de teologia, arqueologia e tudo mais, não caem nesses argumentos que, ao meu ver, são frágeis. Certo? Vamos lá, referente à tipificação do crime ou à jurisdição. Se fala particularmente que o apedrejamento, certo? Como a gente pode ver no relato, que a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê o relato de Estevão, o caso de Estevão. O apedrejamento era um método judaico de execução para infrações estritamente religiosas e também teológicas, certo? Blasfêmia, no caso, que é apresentado os argumentos de blasfêmia e tudo mais, e assim sucessivamente, quando permitido pela autoridade ocupante. Então, o que é apresentado
por esses dois indivíduos é que o próprio Jesus era para ser apedrejado porque ele cometeu crime de blasfêmia. E aí coloca isso como se fosse uma verdade absoluta, né? Mas não é bem assim. Veja, existe uma questão que não foi citada e não foi colocada, que é a seguinte: a condenação de Jesus por Pilatos, ele não se deu por blasfêmia apenas, né? Podemos colocar isso também como blasfêmia? Sim. Todavia, existe um pensamento e um argumento que diverge um pouco da questão da blasfêmia referente a Jesus por Pilatos, é a acusação de, primeiro, sedição e lesa majestade. O que seria isso? É o indivíduo que se coloca ou como rei dos judeus, ou como imperador, ou como rei, ou como Deus, e assim sucessivamente. É o crime de lesa majestade. É a acusação de sedição, que é uma acusação contra o império, ou em latim é crimen laesa majestatis, por autoproclamar de um reinado concorrente ao do próprio César, no tempo que era o poder máximo naquele período de Jesus, né? Então, o próprio César, certo? O próprio César, ele era o poder máximo do Império Romano, certo? E existia um relato de um rei dos judeus, um relato de um concorrente. Então, a condenação de Jesus por Pilatos, a gente também poderia considerar sobre a acusação de lesa majestade e também de sedição, porque é um crime contra o império, por autoproclamar de um reinado concorrente ao do próprio Império Romano, que era representado por César. Vocês entenderam aqui? É basicamente isso. Referente à questão se a gente for ver da inscrição da placa do títulos, em latim, títulos com U, o termo técnico em grego, titros, da tradução latim, títulos, presente inclusive nos manuscritos dos evangelhos, reflete, né, rigorosamente a praxe jurídica ou judiciária romana de afixar a causa, né, a causa da condenação, que a gente chama isso de causa proenae, certo? Acima do condenado. Por exemplo, a inscrição rei dos judeus, que em latim é rex iudaeorum, certo? Iudaeorum, rex iudaeorum, que é a inscrição em latim, que é rei dos judeus, confirma que a execução do próprio Jesus seguiu a norma militar romana por insurgentes rebeldes. Ou seja, aqui eu trago uma opção que poderia acontecer dentro do próprio relato canônico que está na Bíblia, que também poderia de fato acontecer. Porque a arqueologia trabalha com datações e a gente faz o levantamento também de algumas leis jurídicas, certo? Do período, para simplesmente observar se o determinado relato que é apresentado, certo? Esse relato que está sendo apresentado, se esse relato se ratifica no campo arqueológico, no campo jurídico, certo? Se a topografia da localidade também, isso eu coloquei inclusive em outros vídeos, também apresenta coerência com os relatos narrados. Entende a questão? É isso. Outro ponto também a ser colocado aqui, apesar de os relatos de Tácito não ser, ao meu ver, tão seguros, mas sim, nos anais 1544, que é um dos mais prestigiados historiadores de Roma, que é o Tácito, que ele escrevendo do início do século II, com acesso inclusive a arquivos senatoriais, que é a Ata Senactus, certo? Que ele teve acesso. O próprio Tácito, ele confirma expressamente a execução
por ordem direta do procurador romano, dizendo a seguinte coisa: Cristo, vírgula, de quem o nome teve origem, ele sofreu a pena máxima durante o reinado de Tibério, vírgula. Continuando, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos, certo? O próprio historiador Flávio Joséfo, no livro Antiguidade Judaica, né, no parágrafo 18, 3.3, o historiador judaico Flávio Joséfo, do século I, ele registra o julgamento de Jesus pelos líderes do Sanhedrin e também sua posterior condenação à cruz por Pilatos. E atesta, apesar de que o relato de Flávio Joséfo, por muitos críticos, são considerados interpolação, certo? Atestando, mesmo assim, a crucificação num ambiente sociopolítico de Jerusalém do século I. Outro ponto a ser considerado referente a essa análise é o critério do constrangimento, que a gente chama de Criterion of Embarrassment, certo? Que seria o quê? Critério do constrangimento. Se a gente for analisar dentro da perspectiva da cultura greco-romana e judaica do século I, a morte por crucificação ela era reservada primeiro aos escravos e aos mais desprezíveis criminosos. A morte por crucificação ela é considerada aos escravos e aos desprezíveis criminosos. E isso aqui que eu estou falando, ele é apontado inclusive por Cícero, aonde? Em Verrem, que é uma obra que foi realizada ali em meados do século I. Uma comunidade emergente de seguidores jamais, ao meu ver, certo? E aí eu estou colocando uma questão aqui que eu acho interessante. Uma comunidade emergente de seguidores jamais inventaria a execução do seu próprio líder por meio de uma morte tão infamante, se o evento não tivesse de fato ocorrido. Veja, tem os relatos, certo? E esses relatos, mesmo existindo a discrepância, certo? Existe o relato ali. Existem narrativas que colocam divergência, isso é normal entre os manuscritos, certo? Entre os códex e os manuscritos, isso é normal acontecer, certo? Né? Muitos apresentam isso, inclusive, com incongruência ou contradição. Eu não vejo dessa forma, porque são... a gente sabe dentro do corpo técnico que isso acontecia, inclusive nas traduções, acontecia isso demais. Mas o que eu quero colocar aqui mais ainda é que os próprios seguidores, eles, até nos apócrifos, eles colocam nos apócrifos relatos, certo? Da crucificação, certo? E a gente vê isso nos apócrifos, a gente vê isso no material de Nag Hammadi, certo? Inclusive eu fiz 2 cursos de capacitação que foi dentro dessa perspectiva, tanto da pesquisa do Mar Morto, dos manuscritos do Mar Morto e também dos escritos de Nag Hammadi. E a gente vê o relato da crucificação também nesses manuscritos. E a gente, em contrapartida a isso, desses relatos, desses manuscritos, dos códex, a gente também vê nos livros considerados canônicos também esse mesmo relato. Então, para que esse relato, de fato, dentro de uma perspectiva histórica, fosse considerado falso, era necessário que existisse, de fato, uma incongruência muito grande dentro do material histórico apresentado. Agora, o que pode acontecer são como eu vou interpretar a crucificação. Se é de forma literal, se é de forma simbólica, em forma de alegoria, ou etc. Mas o relato da crucificação em si, certo? É incongruente a pessoa falar isso dentro de uma perspectiva histórica. Muito incongruente, né? Eu posso dizer até falta de conhecimento. Entende? Falta de conhecimento. Então, tem isso. Outra questão que eu posso colocar aqui é sobre o contexto do direito sanhedrita, do Sanhedrin, que aconteceu ali em meados do século I. Por exemplo, a questão da inaplicabilidade retroativa da Mishnah. É importante eu falar isso, porque isso é de extrema importância para esses argumentos que estou apresentando. Por exemplo, há uma objeção, certo? Nós que estudamos essa área há bastante tempo, de que o Sinédrio, ele violou a lei ao julgar o próprio Jesus à noite. Baseia-se em quê?
essa suposta violação? Baseia-se nas regras descritas, inclusive no Tratado de Sanhedrin, da Mishnah. Todavia, a própria Mishnah, ela foi compilada apenas por volta de 200 depois da era cristã. Sob influência de quê? Sob influência dos rabinos fariseus, refletindo um ideal jurídico posterior. Então, foi compilada apenas por volta de 200 depois da era cristã. Isso bate de frente com as incongruências que é apresentado por Antônio Miranda, certo? Bate de frente, contrapõe, inclusive, sob influência dos rabinos fariseus, refletindo-se o quê? Um ideal jurídico posterior. Referente ao pragmatismo sacerdotal saduceu. Esse pragmatismo sacerdotal saduceu, ele aconteceu ali em meados do ano 30 depois da era cristã. O sinédrio, esse sinédrio era dominado pela aristocracia sacerdotal saduceia, que aí existia entre os sacerdotes saduceus, os caipás, certo? Você pode ver isso dentro da historicidade, entre os próprios saduceus e os anais. Que esse grupo era fortemente politizado e pragmático. Existia a realização de reuniões de emergência, inclusive na véspera das festas, para entregar, por exemplo, um rebelde à autoridade romana e evitar, por exemplo, tumultos, algazarra. Acontecia muito nesse período, e que posteriormente com isso acontecesse inclusive uma intervenção militar. E a gente vê isso aonde? O que eu estou apresentando aqui, isso é ratificado ali em João, capítulo 11, versos 48 ao 50. João, capítulo 11, versos 48 e 50, que era condizente com a questão real política do período. Ou seja, tinha o costume entre os sacerdotes saduceus, certo? Que era dominado pela aristocracia sacerdotal saduceia, que dentre eles tinha os caipás e os anais, que era um grupo fortemente politizado e pragmático, que eles faziam reuniões de emergência na véspera da festa, para inclusive entregar um rebelde à autoridade romana, no intuito de evitar o quê? Tumultos populares, que provocasse o quê? Uma intervenção militar, certo? Por conta da situação real política daquele período. Então, quando é o argumento apresentado, inclusive, por Antônio Miranda, aí nas redes sociais de Fábio Sabino, me desculpe, não tem uma verdade absoluta. Existem possibilidades. O que eu posso dizer é assim, possibilidades, certo? Mas não existe, de fato, esse absolutismo dos argumentos que são apresentados. Está dando para entender? Se a gente for analisar dentro de uma perspectiva mais da teologia sistemática, da coerência bíblica, fazendo a correlação com os relatos bíblicos apresentados no texto bíblico, certo? Existe dentro da teologia sistemática que se demonstra que a modalidade da morte por crucificação, que é narrada inclusive na Bíblia, cumpre rigorosamente as profecias do tipo do Antigo Testamento. E em que sentido? A execução romana, ele evitou o fraturamento dos ossos das pernas. Em conformidade com o que vem esse relato? Em conformidade com o Cordeiro Pascual, em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, e o livro de Salmo, capítulo 34, versículo 20. Diferentemente do apedrejamento, que destruiria, inclusive, as partes ósseas do próprio condenado. Então, você observa que muitas passagens do Novo Testamento é baseado no Velho, certo? É como se fosse uma tipologia, é uma tipologia. E aí, o que de fato eu estou considerando aqui? Que para que exista uma tipologia tem que ter uma certa correlação. A própria blasfêmia, ela não tem um embasamento anterior. Está dando para entender? Pelo apedrejamento, morte pelo apedrejamento. Não tem uma tipologia que se baseie no Velho, certo? Então, assim, os relatos ficam incongruentes. Está dando para entender? Não existe, vamos dizer, um respaldo. Por exemplo, se a gente pega Isaías 7,14, existe ali, que é feita em Mateus 1,23, que fala que Jesus, ele nasceu de uma virgem. E aí você pode considerar que Jesus,
ele não é virgem, é mulher jovem, por conta dos vocábulos Almar e Betulá, mas você pode considerar essa questão se é plausível ou não, mas existe um texto anterior que ratifique o texto de Mateus. Está dando para entender aqui o raciocínio? Só que se há a questão do apedrejamento, podemos dizer assim, a blasfêmia, não existe um texto tipológico que represente isso. Já a questão tipológica referente, inclusive, à crucificação, traz, de fato, um respaldo nos textos anteriores, como, por exemplo, o Êxodo 12:46 e o Salmo 34:20. E aí você pode considerar se é literal, se é simbólico, se é alegórico, aí é outra coisa. Eu estou considerando a questão do termo, do vocábulo, crucificação. Estou falando desse a respeito, entendeu? A questão da substituição penal, né, e a maldição da madeira. Se a gente for olhar dentro da perspectiva teológica, certo? A morte que era suspensa no madeiro, ele vinculava inclusive a crucificação à declaração de Deuteronômio capítulo 21:23, que fala o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí isso traz o quê? Fundando o que a gente chama da soteriologia paulina, da redenção, que a gente vê ali no texto de Gálatas, capítulo 3, versos 13. Outra situação aqui é referente à harmonia narrativa e testemunhos independentes. Como que, Rafael? A crítica textual e a própria teologia sistemática, eles analisam as divergências menores entre os evangelhos, como os detalhes sobre a pedra do túmulo, por exemplo, ou o número de mulheres que estavam presentes ali no túmulo, como característica, podemos dizer assim, clássica, né, de relato de testemunhas oculares independentes. Ligeiras variações que a gente pode ver, periféricas, em depoimentos históricos, confirmam a ausência de um conluio para fabricar narrativa, enquanto a essência do fato, ou seja, a morte na cruz e o sepultamento, eles, ao meu ver, eles permanecem perfeitamente uniforme em todos os manuscritos, certo? Uniforme em todos os manuscritos. Eles não existe discrepância referente a isso aí. Discrepância no sentido de quê? Que haja uma crucificação. Eu não estou dizendo como vai ser interpretada a crucificação, mas que há o termo crucificação, tanto nos materiais de Nag Hammadi, dos manuscritos Mar Morto, como também referente aos textos que são considerados canônicos, etc. E existe sim o relato da crucificação. Agora, como ele é interpretado, é outro quesito, entende? Agora, o que eu estou apresentando é que não existe mais afirmações que ratificam a crucificação do que contra. Entende? A questão do crime de blasfêmia poderia ser blasfêmia? Sim. E apedrejamento? Sim. Isso eu também disse que não disse que não. O que eu estou dizendo é que não só existia também essa possibilidade. O que eu estou dizendo é que existia também a possibilidade, certo, de ter uma penalidade totalmente diferente, certo? Ao invés do crime de blasfêmia, certo? E sim por conta da lésia majestade e também de sedição, o crime de sedição, né? Isso existia essa possibilidade. Então, é evidente que a partir desse momento que a gente vê a questão, inclusive, aquele título ali, Rei dos Judeus, é uma forma irônica, uma forma de deboche para as autoridades, porque aquela região ali, inclusive de Israel, era comandada pelo Império Romano, como aqui o Brasil era comandado por Portugal. Então, trazer uma titulação de lesa majestade ou de rei era como se fosse um crime ofensivo ao imperador. Entende? Então, assim, o que eu estou apresentando é que não só existe uma possibilidade dentro das interpretações aqui que eu apresento para todos vocês, entende? E, assim, referente à questão que eu apresentei, existem estudiosos que falam a respeito, por exemplo, de Tácito, de Flávio José, que os textos que são apresentados por esses indivíduos, eles são textos interpolados. Eu tenho compreensão de tudo isso aí. Só que, ao mesmo tempo que existe também historiadores que afirmam que existe uma interpolação, ou interpolações no plural, existe também historiadores que contradizem esse pensamento, né? Então, é isso, pessoal.
Aqui fica o abraço do professor Rafael Nascimento. Eu espero que vocês tenham compreendido, de fato, os argumentos que apresentei aqui. Ok? Um abraço a todos e um bom dia.